Certo, então muito bem. Vamos dar início a mais um encontro do nosso agora projeto de pesquisa, IDDT, se chama Igualdade, Diversidade, Democracia e Tributação. Renato e Priscila, sejam muito bem-vindos. Uma alegria imensa ter vocês dois aqui para tratar desse tema tão delicado, tão profundo, tão complexo, que é esse assunto que se relaciona com os refugiados, especialmente na América Latina e também, como não deixaria de ser diferente, aqui no Brasil. E o IDDT, para quem está chegando agora no nosso projeto de pesquisa, estou vendo que tem bastante convidados aqui, uma alegria, sejam realmente todas e todos muito bem-vindos, uma satisfação tê-los aqui. Então, para os que estão chegando agora, o IDDT começou como um grupo de pesquisa vinculado ao mestrado da Universidade Católica de Brasília. Foi uma iniciativa minha, do professor Maurício Tindovalli, que é o coordenador do programa, outros professores também, alunos do mestrado, e tivemos essa ideia de criar um grupo de pesquisa para debater basicamente 3 eixos. O primeiro deles é sobre diversidade racial. O segundo eixo é sobre igualdade de gênero. E o terceiro eixo era e é sobre o combate ao preconceito de origem. Tanto esse tema que nós vamos ter hoje dos refugiados, quanto também o grave problema do preconceito no Brasil entre as regiões. Então, o objetivo do IDDT foi discutir esses 3 eixos e relacioná-los com o tema da tributação, porque o grupo de pesquisa estava vinculado à linha 1 do nosso programa de mestrado, que tem a ver com tributação. Então, como que o sistema de tributação pode ser um aliado no combate a esses problemas, né, que eu acabei de mencionar e que estão relacionados aos 3 eixos. Então, o grupo de pesquisa surgiu assim, foi crescendo, houve, ainda bem, uma grande adesão de mestrandos do nosso programa, os que já se desvincularam do programa, mas que continuam no grupo de pesquisa, alunos da graduação e alguns professores. Então, Renato, realmente é um grupo grande e tem, nos nossos encontros, a gente tem procurado sempre, como eu disse, né, gravar os eventos, porque isso fica como um registro das aulas, das palestras que nós tivemos aqui. Estamos também com um projeto que eu já faço o convite para os dois, se quiserem colaborar, com um projeto de um livro que nós pretendemos editar, provavelmente para o ano que vem, porque já estamos aí quase no meio do ano, né? Isso é um trabalho difícil de reunir autores, artigos. Nós vamos elaborar um livro sobre equidade racial, e aí também este livro está distribuído em 3 eixos. Se vocês tiverem interesse, depois eu posso passar esse material para que vocês possam, se possível, colaborar com algum artigo, vai ser uma satisfação muito grande. E nós tivemos a grata satisfação de, no começo deste mês, receber a notícia da reitoria da universidade que o nosso grupo de pesquisa se transformou em um projeto de pesquisa vinculado ao programa de mestrado e com todo o apoio da universidade. Então, agora, a gente tem mais responsabilidade, né? Tem que entregar determinados produtos, um deles é o livro que a gente está produzindo, e também esses eventos que a gente realiza, como é o caso do debate de hoje. Então, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aproveito para agradecer mais uma vez a participação dos professores, Renato Zerbini Ribeiro Leão, professora Priscila Caneparo dos Anjos, e nós vamos proceder da seguinte maneira. Eu já tinha combinado com a Priscila que o Renato tem uma limitação de tempo, né, Renato? Porque ele dá aula daqui a pouco. Hoje eu leciono também, Cláudio, mas apenas no segundo horário, né? De modo que Ah, tá. Então tá bom. de Pensei que era modo, no de modo primeiro. que eu posso ficar aqui por volta de 1h30, 1h45, Ah, tá porque já certo. estou na aula presencial lá no Sim. Campos Norte, né? Do
Se eu Tá tenho certo. que... Então, Professor Cléucio, eu consigo ficar até umas 7h10, mais ou menos. Tem problema? não, então vamos fazer o seguinte, diante dessa informação do Renato, acho que a gente pode inverter. Renato, se você não se importar, a gente iniciaria com a Priscila, porque eu ia propor que você começasse, que eu achava que sua aula era às 19h. Agora a Priscila Não, fica até às 19h10, a gente inicia com a Priscila é, e depois, na sequência, passa para pode, você. Pode ser assim? Mas claro. se o professor Renato quiser iniciar, eu não sei quanto tempo é a fala dele, fique à vontade. Não, Priscila, vamos lá. Vamos lá Então com tá. você. Então tá certo. Então nós vamos começar com a professora Priscila. Eu, antes de passar a palavra para a Priscila, eu gostaria aqui de ler o mini currículo da professora Priscila Caneparo dos Anjos. Claro que a professora Priscila tem muito mais produção, tem muito mais participação em órgãos e eventos. Isso aqui é só uma pequena demonstração da capacidade da professora Priscila, que muito nos honra com a sua presença hoje aqui no IDDT. Então, a professora Priscila Caneparo dos Anjos é doutora em Direito pela PUC de São Paulo, professora do Programa de Pós-Graduação em Governança, Tecnologia e Inovação aqui da nossa Universidade Católica de Brasília, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Ambra University, coordenadora da Clínica de Direito Internacional da Unicuritiba, professora dos cursos de Direito e Relações Internacionais da Unicuritiba, ex-professora da Universidade Federal do Paraná, é membro e parecerista da Academia Brasileira de Direito Internacional, também é membro da Comissão de Direito Internacional da OAB do Paraná, é membro e pesquisadora da RED, Direito América Latina e Caribe, membro da Associação Ibero-Americana de Direito, Cultura e Ambiente, delegada da Diplomacia Civil para a Organização Mundial do Comércio, OMC, e para o Conselho Econômico e Social da ONU. Então, é com muita honra, com muita alegria que eu passo a palavra para a professora Priscila, para que ela faça a sua palestra. Obrigado, Priscila. Obrigada, professor Cléucio. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Eu acho que a gente já tinha tentado outras vezes, né? Eu não consegui fazer presente, mas dessa vez deu certo. Então, agradeço imensamente, né, o convite e também, né, parabenizo pela iniciativa, um grupo necessário, indispensável para temas tão relevantes e tão necessários de serem debatidos no atual contexto brasileiro também, né? E também cumprimento o professor Renato, né? Não conhecia o professor Renato, então muito prazer, professor Renato. Vou fazer um adendo, voltei para a Universidade Federal do Paraná, agora estou dando aula de Direito Internacional Privado na Universidade Federal do Paraná, né? Voltei nesse último mês, passei no teste. Então é isso, então acho que sem mais delongas, dado, né, o escasso de tempo que eu tenho, peço perdão, né? E também a quantidade de informação que a gente tem que debater com esse tema tão amplo, que é a questão do refúgio na América Latina e principalmente a questão do preconceito identitário em relação a esses grupos, eu acho que a gente já pode começar, né, efetivamente com a minha fala. Eu vou pedir, então, para o Caio, se possível, né, compartilhar os meus slides, que minha internet não está muito boa, tá? Também cumprimentos demais que aqui se encontram, vi que tem bastante gente, fico feliz, tá? E o que eu quis abordar, né? Refugiados na América Latina e no Brasil. Então, é o tema da palestra Políticas Públicas de Acolhimento e Combate ao Preconceito de Origem. Já destaco que meu âmbito é muito mais teórico, numa perspectiva do que vem a ser o refúgio, do que vem a ser a migração, como é que a gente faz essa diferenciação, né, esse fator diferencial entre o Instituto do Refúgio e, de fato, com as migrações, porque muito se fala em relação a refúgio, mas, de fato, a questão do refúgio ela afeta muito pouco, né, a questão do migrante que chega no Brasil. Então, a gente sabe que ele tem que comprovar diversos requisitos. Essa é a minha área da advocacia também, né? Eu faço advocacy, também nesse plano de questão de concessão de refúgio, pedido de refúgio e também de movimentos migratórios. Então, eu posso falar bem em relação a esses movimentos que muitas vezes não são atrelados à questão do refúgio. Então, basicamente, se você puder passar, Caio, eu agradeço, tá? A gente vai começar falando um pouquinho, né? Pode passar também, é meu mini currículo. A gente vai começar falando sobre pontos cruciais, né? E aí a gente vem sobre a questão dos movimentos migratórios. Por que eu escolhi fazer esse recorte temático? Porque, basicamente, quando a gente fala em refúgio, a gente tem que pensar que existe um recorte temporal em 1951, né? Cujo qual vem a ser efetivado o Estatuto do Refugiado pelas Nações Unidas
e ele vem a ser implementado também com países como o Brasil. Porém, existe uma discricionariedade aí que fica muito clara e evidente quando a gente vê a questão dos haitianos, né? O que acontece na questão dos haitianos? Os haitianos, eles não são refugiados, tá? É super importante destacar. Eles são atrelados a movimentos migratórios cujos quais o Brasil vai fazer uma proteção efetiva por intermédio de uma portaria que vem efetivar a Lei 13.445. Então, eu acho super importante destacar que a gente tem essa perspectiva de refúgio a partir dos movimentos migratórios e não o contrário, né? Então, a gente vê a questão dos haitianos. Eu adoro essa questão, né? Eu tenho bastante estudo em relação a essa questão dos haitianos, porque ela fica clara e conecta com essa minha fala em relação à questão que nem todos os deslocados, nem todos os migrantes são refugiados. Exemplo disso é a condição do haitiano, né? E já destaco aqui, fazendo o primeiro parênteses, que os haitianos muito provavelmente nunca serão considerados refugiados enquanto a ONU se mantiver em uma posição eurocêntrica. Desculpa, eu também trabalho com a ONU, mas eu tenho que fazer essa crítica, porque, de fato, se a gente considera movimentos migratórios ambientais como sendo refugiados, os países europeus eles vão se deparar com um grande problema, que é justamente a questão do aumento das temperaturas da desertificação da África, que vai levar com que esses africanos procurem subsídios e respaldo para o desenvolvimento de suas vidas dentro do continente europeu. E, querendo ou não, esses países europeus vão ter que conceder o Instituto do Refúgio, né? E daí vem toda aquela questão de ius-posis, do princípio do non-refoulement, que vai impossibilitar com que eles sejam vistos como migrantes ilegais. Então, a gente tem que observar que a questão do refúgio ela já vem muito irrigada com conceitos preconceituosos, com conceitos eurocêntricos, conceitos cujos quais vão se ater a uma ideia, efetivamente, de países do mundo norte. Então, por isso que eu escolhi trabalhar antes com os movimentos migratórios, para a gente entender que os movimentos migratórios, uma pequena parcela, são considerados refugiados. E aí a gente vem, né? Questões bem básicas. Quando que surgem os movimentos migratórios? E aí a gente vem falar, né? Que muita gente acredita que é desde a globalização que o fenômeno migratório existe. Mas isso é totalmente errado, porque, de fato, a globalização, principalmente a partir da queda do Muro de Berlim, né, a gente vai ter um aprofundamento desses movimentos migratórios. Mas, a partir de uma leitura correlata da realidade humana, a gente observa que a migração ela se embrenha a própria origem humana, tá? Buscando, obviamente, melhores condições de vida, não apenas para a sobrevivência, mas seu próprio desenvolvimento humano. A gente tem até, né, um documento da OEA que ela estabelece, da Comissão Interamericana, que estabelece normas e estándares do Sistema Interamericano de Direitos Humanos para as vítimas, efetivamente, de pessoas e desabrigados internos, que vem a falar que a mobilidade humana é uma característica inerente de todos os seres humanos ao longo da história. Desde as origens dos seres humanos, eles migram em perspectiva de melhores condições de vida para povoar outros lugares e também, né, para construir uma perspectiva de desenvolvimento de vida com dignidade e não apenas sobreviver. Ainda assim, a gente vai observar, né, que esses movimentos populacionais eles ganham muitos contornos em tempos mais recentes, né, fazendo com que haja anseio prático para que demandas e esforços dessa leitura da realidade compactuasse com proteções normativas estatais, porque é uma perspectiva multifacetada, é uma perspectiva que, de fato, faz com que nós tenhamos movimentos populacionais que a pessoa não acorda em um belo dia de sol e pretende se mudar daquele país, mas sim, ela está alterando a sua realidade cultural e indo efetivamente para outro lugar, cujo qual ela não sabe como será a sua vida. Então, isso vai objetivar, né, quase que fazer uma complacência para que os estados vejam, de fato, que, de certo, ele precisa ambientar a sua estrutura jurídica nacional para esses movimentos migratórios, não apenas com o Instituto do Refúgio. Fazendo mais um parênteses aqui, por exemplo, nós não temos uma ambientação cultural, por exemplo, em lugares de onde eu venho, Paraná. Curitiba tem um extremo movimento migratório de haitianos que são diuturnamente considerados como sendo populações de segunda classe, porque a gente não tem esses instrumentos normativos capazes de diminuir o preconceito de origem, tá? Falta muito em termos brasileiros de consolidar essa estruturação normativa. E aí vem a pergunta, né? A pergunta, pelo menos para mim, que vem a ser crucial. A migração é ou não é um direito humano? E aí eu trago para vocês que, inegavelmente, a migração, ela vem sim a ser um direito humano.
tanto previsto, efetivamente, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como em documentos internos, como o Pacto de São José da Costa Rica, como a Convenção Europeia de Direitos Humanos e, principalmente, em algumas declarações. Faço um parênteses aqui, já que eu sou da área de Direito Internacional, para falar para vocês que quando a gente fala em declarações, ela não tem uma força normativa. Então, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem uma imposição de cunho jurídico. Ela é uma imposição muito mais de cunho moral. E daí muita gente me pergunta, mas qual a importância dessa declaração, então, para reconhecer a mobilidade humana como direito humano? Vem justamente nessa premissa de se ter um meio de convencimento para o Estado para que ele se atrele justamente a esse documento internacional que surge em momento posterior para proteger o trabalhador migrante e essas pessoas que participam desses deslocamentos populacionais de um estado para o outro. Lembrando sempre, né, que nós temos, de fato, muitos deslocamentos internos também, mas meu foco aqui não são os deslocamentos internos, mas os deslocamentos internacionais. E pasmem vocês, tá? Falando em direitos humanos. A gente tem um tratado no âmbito do mecanismo convencional de proteção dos direitos humanos da ONU, que se chama Convenção para a Proteção do Trabalhador Migrante. E, meus caros, ainda que o Brasil seja um grande foco, um grande percursor, uma grande influência regional em termos de consolidação de tratados, ao menos na teoria, de direitos humanos, o Brasil não é signatário desse documento. Isso é uma pressão muito que a gente tem feito em termos de Itamaraty, para que o Brasil venha, né, de fato, aderir a esse documento, porque é mais uma postura que garante que nós observemos uma consolidação de direitos humanos também para o trabalhador migrante que vem para o Brasil, não compactuando da ideia, efetivamente, né, de trabalho análogo a escravo, como a gente tem a questão dos bolivianos, efetivamente dentro de São Paulo, e outras diversas questões em relação a venezuelanos, em relação a haitianos, e também, principalmente, a afegãos, que hoje é o foco, o cerne central, efetivamente, dessa questão. E aí, a gente passa, né? Quais são as consequências, né, da mobilidade humana? E aí, eu quis colocar esse ponto justamente para a gente entender. As consequências da mobilidade humana, ela vem a partir do espectro do país que é o emigrante, né, e o país que é o imigrante. Existe uma diversificação desses movimentos a partir do longo da história. Então, muitos países que foram alcos de movimentos emigratórios, hoje eles são palcos de movimentos imigratórios. E aí a gente precisa entender. As consequências da mobilidade humana para o país que é emigrante é justamente a gente entender qual é o problema que está atrelado internamente desse país para possuir esses movimentos emigratórios. E hoje a gente observa, obviamente, que a questão do desenvolvimento socioeconômico é inegável, né? E eu não estou falando aqui para nem bater a questão de guerra, porque guerra, efetivamente, na perspectiva do direito internacional, a gente só pode citar ainda com muita cautela a questão de Rússia versus Ucrânia. Síria não é guerra internacional. Síria é uma ocupação. Síria é uma revolta, por assim dizer, civil, interna. Então, quando a gente observa, né, esse movimento migratório, a gente não pode atrelar a guerra como foi no início do século XX, efetivamente, com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial. A gente vem numa perspectiva socioeconômica. E aí, a gente vê que existe, né, uma raiz histórica problemática, que é até uma perspectiva de colonialidade, que a gente não vai na raiz do problema. A gente não observa como melhorar os indicadores sociais, os indicadores econômicos desses estados. E aí, desculpa, eu participo desse processo de decolonização efetivamente cultural, e eu preciso falar para vocês. Quando a gente fala, né, que a Europa está extremamente desenvolvida em termos de proteção ao meio ambiente, isso é balela. Historicamente, a Europa só se preocupa com o meio ambiente em termos internos, tá? E foco aqui em duas questões. No início do século XX, lá em 1914, mais ou menos, a Europa fez um tratado para proteger parques, tá? Parques, efetivamente, que eram atrelados a populações, a meio ambiente nativo. Só que esse tratado só era efetivamente aplicável à Europa, ao continente europeu. As colônias não participavam dessa questão, então poderia degradar como bem entendesse. Segundo ponto que eu pontuo aqui também, depois procurem onde é que é o maior lixão eletrônico do mundo. O maior lixão eletrônico do mundo se localiza em Ghana, na África, tá? E da onde que vem? Vem de acordos de cooperação com os países europeus para transferência de equipamentos tecnológicos. Só que de cada 10 equipamentos tecnológicos, 8 são inutilizáveis, justamente se tornando Ghana um lixão eletrônico, o maior lixão eletrônico do mundo. Para vocês terem uma ideia,
esse maior lixão eletrônico do mundo, na cidade, que eu não vou me recordar o nome agora, a expectativa de vida é de 33 anos. É lógico que as pessoas vão migrar. E elas vão buscar melhores condições de vida, efetivamente, aonde? Aonde está mais próximo geograficamente, que é o continente europeu. Então, o que eu preciso falar para vocês é que a gente precisa lidar com a causa da mobilidade humana em termos socioeconômicos. Não efetivamente observar como é que se dá a regulamentação migratória dentro daqueles estados cujos quais recebem a questão do migrante, em um primeiro momento. Segundo momento, obviamente, a gente precisa ir para as consequências da mobilidade humana em termos de estados que recebem. E aí a gente vai, né, para uma parcela que até a Unesco já destacou, de ter um programa de interculturalidade. O que significa isso? Capacitar com que as populações locais estejam aptas a lidar com aquela população que está recebendo e, principalmente, desenvolvimento de políticas públicas para abrigar e albergar essas pessoas efetivamente dentro do quê? Dentro dessa situação, cujo qual vai compactuar com a ideia que nós temos, né, de movimento migratório precisar de um aporte também de consolidação de direitos humanos para o migrante, não apenas para o trabalhador, mas também para seus familiares. Então, eu acho super importante a gente destacar que a questão migratória, a questão por consequência do refúgio, ela é inter e multidisciplinar. A gente não pode falar aqui apenas de normativa, a gente não pode falar aqui apenas da América Latina, porque a gente tem que observar o todo, como é que se dá esses movimentos totalizantes. E aí a gente pergunta, como é que eu consigo prospectar movimentos migratórios, né? E aí existem diversos estudos, diversas bibliografias, diversos dados, que a gente vai prospectar a partir de 3 vieses. Um primeiro viés é a questão das mudanças climáticas, tá? Então, a gente já tem, claro e evidente, a questão, por exemplo, de algumas ilhas do Oceano Pacífico que estão desaparecendo, né? Kiribati, Tuvalu, são grandes exemplos disso, e que vão, né, ter grandes movimentos migratórios. Fazendo mais um parênteses aqui, né? Para quem não sabe, não existe refúgio ambiental, à exceção da Oceania. A Austrália e Nova Zelândia possuem um tratado com a ilha de Tuvalu para garantir o Instituto do Refúgio Ambiental para as pessoas que vão vir efetivamente a migrarem dessa ilha de Tuvalu, porque a ilha vai desaparecer por conta dos aumentos das marés. Então, o único lugar no mundo que a gente tem esse tratado. Então, a primeira prospecção é em relação às mudanças climáticas, aumento das marés e desertificação de alguns solos que não permite com que as pessoas cultivem uma agricultura que garanta uma alimentação adequada para elas. Segundo grande ponto em relação a movimentos migratórios, os conflitos civis internos, tá? Não preciso citar aqui a Síria, né, um exemplo claro disso. A Afeganistão eu não coloco como um movimento justamente de guerra civil interna, é uma espécie de supressão de direitos para algumas populações vulneráveis, como a questão da mulher, mas eu não destaco como guerra civil interna, e principalmente a América Central, né? A gente tem um problema muito latente na América Central, em países como El Salvador, em países como Guatemala, que vão levar justamente a esse estarrecimento da fronteira sul dos Estados Unidos em relação a esse abrigar, né, dos movimentos migratórios que vêm principalmente da América Central. E uma terceira prospecção que a gente faz também, em termos de movimentos migratórios, aí é consolidando dados, é em relação ao decréscimo do nível socioeconômico da população. Isso é muito mais para aqueles países que vivem instabilidade, né, econômica, e aí eu posso citar para vocês 2 exemplos extremamente contraditórios. Primeiro exemplo é efetivamente a Argentina. A Argentina é tanto reduto hoje de imigração quanto de emigração, né, principalmente das pessoas que têm um pouquinho mais de condição, dada a caracterização de grande aumento da inflação, aumento efetivamente da taxação e aumento efetivamente da população em situação precária. Muitas pessoas com uma determinada condição têm saído da Argentina. Em contrapartida, a Argentina também é um grande movimento de imigração. Vocês devem estar acompanhando, né, que as pessoas que vêm, principalmente grávidas, que vêm da Rússia, elas se abrigam na Argentina porque é mais fácil garantir a nacionalidade. E como é que a Argentina vai lidar com isso? Não sei. Não veio para o Brasil porque depende um pouquinho mais de alguns requisitos muito maiores do que da Argentina. Então, basicamente, essa prospecção de movimentos migratórios, ela não é difícil. Ela é séria, ela é objetiva, ela possui dados e, de fato, nós precisamos estar preparados como sociedade global e também como sociedade brasileira, porque isso vai nos impactar como já está nos impactando, né? Caio, pode passar para o próximo, tá? Para eu não me alongar muito aqui. Vamos lá, tá? O surgimento da mobilidade humana, eu já falei para vocês, né, que é a origem das migrações efetivamente,
ela vem numa perspectiva, efetivamente, a partir dos primeiros movimentos, né, que a gente tem, em termos de cunho de busca por melhores condições de vida, movimentos populacionais e mobilidade humana, eles não são efetivamente, tá? Aqui eu vou falar bem rapidamente, eles não são sinônimos. Quando a gente fala em movimentos populacionais, a gente tem efetivamente um aporte interno daqueles movimentos normais, tanto da questão do êxodo rural quanto da urbanização. Hoje a gente já vê em alguns países, né, o movimento contrário, um pouquinho de êxodo urbano para a questão rural, mas mobilidade humana vai se atrelar efetivamente aos movimentos migratórios, principalmente internacionais, ou que eu costumo falar para além fronteiras dos estados. A mobilidade humana no mundo pós-globalizado, então a gente tem aqui um destaque, né? O mundo pós-globalizado basicamente começa a se dar a partir de 2001, quando a gente tem a invasão do Iraque, mas vai ser consolidado mais para frente, né? O mundo pós-globalizado, quando a gente fecha as fronteiras com os governos de direita e de extrema-direita, mais especificamente de 2016 para frente, né? Então vai continuar a gente tendo muito movimento, mobilidade humana, movimento migratório no mundo pós-globalizado, porém surgindo aí diversos problemas, como é o caso da fronteira sul dos Estados Unidos. Um problema seríssimo que vem um preconceito para com, entre aspas, pelo amor de Deus, os cidadãos de segunda classe. Quem são os cidadãos de segunda classe? Os cidadãos do mundo sul, do sul global, numa perspectiva de política internacional. Latino-americanos, africanos e muitos países que vêm da Ásia e Oriente Médio, obviamente, tá? Mundo pós-globalizado também, infelizmente, esses movimentos migratórios vão alimentar a questão efetivamente do tráfico humano, tá? E aí eu possuo dados efetivos. Muitos movimentos migratórios da América Latina partem em direção à Europa Ocidental e, infelizmente, a gente vai ter muita gente, tá? Um número expressivo, quase que 70% das mulheres vão ser vítimas do tráfico humano. Mesma coisa, tá? Dos efetivamente migrantes, que eu não vou chamar ainda de refúgio, porque eu não sei se foi concedido do Instituto, dos migrantes que saem da Ucrânia para o leste europeu e para a Europa Ocidental também. Muitas mulheres e crianças vão ser, nesse mundo pós-globalizado, infelizmente, vítimas do tráfico humano. E aí a gente adentra a figura dos migrantes forçados, tá? E vamos lá. Migrante forçado, eu costumo falar que a gente tem que dividir aqui, tá? O que é migrante forçado e o que é escravo, tá? Eu acho super importante destacar. Eu tenho, assim, pavor quem fala que escravidão é migração forçada, porque não é. Escravidão é algo que a gente chama de crime internacional, cujo qual nenhum Estado pode compactuar, porque são normas imperativas de direito internacional, chamado ius cogens, né? Previsto lá no artigo 53 da Convenção de Viena de 69. Desculpa. Migrantes forçados são aqueles que se observam numa situação que não tem outra alternativa senão fugir do seu país, tá? Eu participei de um programa, né, de uma situação, vou até por aqui, do Pró-Migra da USP, tá? Em relação a 23 juízas afegãs que precisavam sair do país quando o Talibã tomou Cabul, porque, caso contrário, elas seriam decretadas a pena de morte. Isso é migração forçada. Elas não tinham outra alternativa senão sair do seu país. Porém, elas tinham essa ideia que elas iriam sair, né, não por livre e espontânea vontade, mas elas procuravam uma situação que garantisse-lhes a dignidade humana e o direito à vida. É diferente da escravidão. Então, migração forçada, eu não quero falar aqui sobre escravidão, né? Em um outro momento a gente pode voltar a esse ponto, mas eu não quero falar para vocês que migração forçada se compactua a escravidão, tá? Compactuar a migração forçada e escravidão é compactuar com o pensamento eurocêntrico. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para a gente desconstruir o pensamento. Migração forçada é compactuar com a ideia, cuja qual a gente vai ter justamente, né, uma questão que a pessoa precisa sair do seu país para garantir a sua sobrevivência. Basicamente, eu poderia ficar falando, né, o tempo inteiro aqui sobre isso, mas eu vou passar mais para frente para a gente conseguir, né, avançar com esses temas e também não ocupar muito tempo de vocês. Caio, por favor, o próximo slide. Limites conceituais da mobilidade humana, né? As causas eu já falei, né? Os movimentos migratórios eu também já falei, já me antecipei, e os problemas também serão os acolhimentos, né? E aí eu pontuo mais um problema, tá? E o problema prático que ninguém fala, tá? Assim, quando eu comecei a estudar isso, tem bastante tempo, tem quase 20 anos, eu pensava o seguinte: o problema é efetivar políticas públicas para quando o migrante chega aqui, por isso que eu coloquei problemas aqui,
tá? Para fazer com que ele se integre à sociedade, para fazer com que ele tenha carteira de trabalho, com que ele tenha identificação civil, né, o SCPF, para que ele tenha efetivamente uma proteção de direitos humanos e direitos fundamentais. Lindo, maravilhoso. Veio a Lei 13.445 de 2017, veio a interpretação do STF lá do artigo 5º, abrindo também para o estrangeiro de passagem essa questão de direitos fundamentais individuais que estão no artigo 5º, e eu pensei comigo, está tudo resolvido, né? A Lei 13.445 deixou de ver, a nova lei de imigração, que não é tão nova, deixou de ver o migrante como um inimigo nacional, como via o antigo Estatuto do Estrangeiro, e viu, né, o migrante como um amigo, como alguém que vai contribuir para o solo nacional, para o desenvolvimento do Brasil. Problema, tá? Eu comecei a trabalhar com isso muito profundamente na pandemia, em 2020, tá? Hoje eu tenho cliente no Sudão, hoje eu tenho cliente na Austrália, tenho cliente no Iêmen, tenho cliente basicamente no mundo inteiro, tá? Qual que é o problema que eu observo? A discricionariedade do corpo diplomático brasileiro em garantir o visto humanitário para essas pessoas. O que significa isso? O corpo diplomático brasileiro, quando você vai pegar o visto, quando você está em outro lugar, né? Então, por exemplo, Afeganistão, tá? Ou Sudão. Eu estava com um problema muito sério no Sudão, tá? No Sudão, as pessoas que são sudanesas, afegãs, iranianas, elas precisam de visto para chegar no Brasil, para conseguir pedir o refúgio. O problema é, elas cumprem todos os requisitos para pedir o visto. Chega com o embaixador, vou pegar aqui a figura do Sudão, porque o Sudão não tem consulado brasileiro, ele só tem embaixada brasileira. Chega na figura, não vou citar nomes, mas era uma embaixadora, chega na figura da embaixadora, a embaixadora fala que não quer conceder o visto humanitário. E a gente pergunta por quê? Ela fala, porque eu não quero. Só que, na realidade, quando essas pessoas vão fazer entrevista, a gente nota um nítido caráter xenofóbico, porque essas pessoas eram muçulmanas, né? E quando a gente tem, desculpa falar aqui, mas vou falar, quando a gente tem o respaldo de um governo federal que é xenofóbico, a gente vai normalizando essas atitudes, né? Para vocês terem uma ideia, eu estava com um grupo no Sudão de 6 pessoas, tá? Eram 3 sírios e 3 palestinos que saíram dessas áreas por perseguição, foram para o Sudão e passaram a ser perseguidos no Sudão e quiseram vir para cá, segundo portarias, né, que acrescentava, principalmente a questão dos sírios e da reunião familiar, possibilitando a acolhida humanitária deles. A embaixadora chegou a falar, tá, no ano passado, que ela não ia conceder visto para esses terroristas, tá? Mudou o governo, mudou a embaixada, mudou a embaixadora, o que aconteceu? No mesmo dia, efetivamente concederam visto. Então, talvez a gente tenha que pensar em um meio de compliance, ou métodos objetivos que a gente observe como é que o corpo consular e o corpo diplomático brasileiro vão garantir a efetivação desses vistos humanitários. Porque na teoria é lindo. Quando eles chegam aqui é um pouco melhor, ainda que a gente tenha problema. Mas até eles chegarem aqui existe um problema cabal, que é a não concessão de visto humanitário. E a gente não vê isso na teoria. A gente vê isso quando a gente vai para a prática. A gente quer, nossa, vem para cá, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Depois de 90 dias você vai na Polícia Federal, requer o Instituto do Refúgio, para você sírio, para você afegão, mas eles não conseguem chegar aqui. Então, não é à toa que a gente teve, né, no primeiro ano da portaria para os afegãos, somente menos de 400 afegãos chegando aqui. É muito pouco, porque eles não conseguem o visto humanitário. Então, esse problema é muito latente, um problema que eu não sei como resolver, tá? Eu sei, porque principalmente com embaixada a gente tem uma representação do próprio Estado brasileiro, mas talvez seja uma forma da gente pensar, principalmente nós academia, como fazer uma compliance e o preenchimento de requisitos objetivos, principalmente para a concessão de visto humanitário. Parênteses, eu sou da área internacional, eu entendo a soberania do Estado, eu detesto a soberania do Estado, diga-se de passagem, mas eu também entendo que a gente precisa, né, colocar em uma balança e entender que existem valores muito mais importantes do que essa soberania do Estado. Valores como direitos humanos e valores como proteção, efetivamente, da vida humana. Dito isso, né, já falei sobre o principal, passemos para frente. Caio. Bom, o cenário prospectivo eu já falei, né, conflitos sociais não solucionados, mudanças climáticas, né, Sudão é um problema que agora vocês estão vendo, mas é um problema desde a década de 90, tá? Com a crise em Darfur, tá? Primaveras árabes que se tornaram outonos árabes, tá? Dito aqui a questão do Egito, né? O Egito teve esse levante de primavera árabe e foi para um governo extremista, né? Muçulmano. Quero que fique bem claro que eu não estou aqui sendo xenofóbica, muito pelo contrário.
não estou, né, prolatando preconceito religioso, muito pelo contrário, tá? Mas sim falando que existem extremistas em todas as religiões, e lá foi tomado. Estado Islâmico, que não tem nada de islado, graças a Deus está, né, em decadência, e a Somália, que é um problema tanto efetivamente de pirataria, como um problema também de mudanças climáticas, tá? A Somália é um dos países da África que possui a maior desestruturação social. Isso faz com que nós tenhamos, né, muitos problemas migratórios e problemas que a sociedade ocidental não fala, tá? Existe um conflito latente na fronteira da Somália com o Quênia, que faz com que nós tenhamos campos de refugiados, né, o campos de prospecção de refugiados, assim, inimagináveis, né? Infelizmente, acaba que ninguém protege, o mundo ocidental não dá vista, porque uma vida vale menos que a outra nesses termos de movimentos migratórios, infelizmente. Já falei, né? Já me adiantei muito nessa fala, mas vamos passar para frente, tá? Eu estou falando no meu reporte geral, já chego na América Latina. E pode voltar um pouquinho, Caio. Pode voltar tá? Qual que é o desafio da mobilidade humana antes da gente partir? Juro que estou acabando minha fala, tá? Eu falo bastante de rápido, como vocês podem perceber. Mas os desafios da mobilidade humana, primeiro, né, algo top. Solidariedade estatal, tá? Quando a gente fala em mundo pós-globalizado, principalmente governos de direita e extrema-direita, eles não gostam de solidariedade estatal e cooperação internacional. Eles gostam de se fechar em acordos bilaterais. Eles gostam, efetivamente, de se fechar naquilo que interessa para eles. Solidariedade estatal e cooperação internacional para essa mobilidade humana, nós precisamos de foros multilaterais. Nós precisamos do papel de organizações internacionais. Eu tenho esperança, principalmente aqui na América Latina, né, que a Unasul vai trabalhar muito fortemente com isso. Tem esperança, né? A esperança é a última que morre. Tem esperança que a OEA, né, para aquilo que ela foi criada, para garantir a integração latino-americana, né, a integração das Américas, mas que tem muito mais aporte dentro de uma perspectiva latino-americana, consiga desenvolver. Agora que nós temos uma nova onda rosa aí no continente, né, uma nova onda de governos de esquerda, que a gente consiga garantir essa solidariedade, essa cooperação também em termos latino-americanos. Se a gente vai conseguir, não sei. O que eu tenho visto é que sim, tá? Pelo menos a passos de tartaruga a gente vai conseguir. Posição dos estados que recebem fluxos migratórios no cenário internacional, né, um grande problema. Estados do mundo norte fecham suas fronteiras, fazem atrocidades como faz os Estados Unidos na fronteira sul. Tem um filme hondurenho, tá, que retrata muito bem essas atrocidades na fronteira sul dos Estados Unidos, tá? Esse filme se chama ICE, tá? ICE. Não tem nada a ver com a questão de quem faz a repressão contra os migrantes. ICE diz respeito, para vocês verem a atrocidade que diz respeito a gelo mesmo. Por quê? Porque o local onde as crianças migrantes ficam, faz muito frio à noite. E muitas crianças vêm morrer por hipotermia dentro desses abrigos, efetivamente, em relação a esses migrantes clandestinos, né? São separados, tirando aquilo que a gente já sabe, que é um completo dissenso, separados de suas famílias, né? Mas, assim, eu aconselho muito ver esse filme, porque ele é um filme adorenho, que vai retratar uma realidade que a gente não costuma observar na grande mídia, tá? E aí, obviamente, como é que fica a Europa? Quem que vai reanalisar esse Estatuto dos Refugiados em 1951? Vocês acham que a Alemanha quer? Não quer. Né? A Alemanha, entre aspas, desculpa a analogia, mas é uma analogia feita pelas ONGs, ela possui campos de concentração de pessoas que pedem um refúgio. Então, não é assim, cheguei na Alemanha ou Síria, vamos pegar a questão dos ucranianos, tá? Eu, Priscila, olha só, eu tenho estereótipo, tá? Que a Europa gosta, não vamos negar, né? Olho azul, cabelo claro, pele clara. Cheguei lá, o que acontece? A Alemanha vai falar, vem pra cá, tá? Que eu quero te garantir efetivamente a questão do quê? A questão da concessão do refúgio, se eu fosse ucraniana. A minha irmã, tá? Ela tem total cara de árabe, total cara de muçulmano, total, tá? Se ela chega lá, o que acontece? A Europa vai falar, a Alemanha vai falar, não, fica nessa casinha, tá? Que eu vou ver se você cumpre os requisitos efetivamente para ter a concessão do refúgio, tá? E aí as pessoas ficam presas lá durante anos. Depois procurem, tá? Campos de concentração de refugiados dos pedidos de refúgio na Alemanha. Então, isso é um problema. A posição europeia é uma posição extremamente xenofóbica. É uma posição totalmente descorrelata de todo o apregoamento que ela faz em consolidação de direitos humanos, tá? Isso aqui estou falando em termos práticos, daquilo que eu trabalho,
daquilo que eu vejo, e conforme a gente tem dados estatísticos hoje, efetivamente, dos ucranianos que estão chegando na Europa. Existe uma flexibilização para quem tem estereótipo, efetivamente, dos europeus, principalmente dos europeus ocidentais. Pessoas que têm o estereótipo sírios, os estereótipos das pessoas que vêm do continente africano, ainda que tenham a nacionalidade ucraniana, não estão lhe sendo concedidos refúgios. Então, a gente precisa pensar esse papel também da Europa em termos de concessão de refúgio, né? Imposição cultural, né? Hoje a gente já fala, e aí eu preciso falar, né? Que, obviamente, eu não estou concordando com a posição do Vladimir Putin. Quem sou eu para concordar com aquela atrocidade que ele está fazendo? Mas nem todos os russos concordam. E hoje a gente tem movimentos migratórios vindo da Rússia, né? Efetivamente, principalmente para a Europa continental, e a gente está vendo uma imposição cultural também para os russos, uma russofobia extremada. Então, se a pessoa sai da Rússia porque ela está sendo perseguida por conta da sua posição pós-guerra, ela chega na Europa, ela vai ser perseguida também e vai lhe ser imposta uma imposição cultural. E o último problema é refúgio. Em última análise, por mais que o refúgio seja um direito humano, falando bem concretamente, o Estado dá para quem quer e como quer, porque o cumprimento de requisitos é previsto no ordenamento jurídico nacional. Quem faz, no nosso caso, é o CONARE, né, o Comitê Nacional dos Refugiados. Então, o CONARE tem total discricionariedade, né? Na prática, o CONARE tem total discricionariedade para conceder o refúgio. O Brasil não é o pior na concessão de refúgio. A gente tem muitos piores, como, por exemplo, Estados Unidos, né? E a questão também da Europa, tá? Eu só vou fazer um paralelo aqui, só para vocês terem ideia do total absurdo que a gente tem nos Estados Unidos e também na Oceania, tá? As mulheres brasileiras, elas são muito traficadas dentro dessa mobilidade humana. Chega nos Estados Unidos, quando elas são traficadas, tá? Elas têm, enfim, elas conseguem sair dessa rede de tráfico, que é muito difícil. Elas têm a possibilidade de permanência nos Estados Unidos. E a gente sempre pensou que seria o Instituto do Refúgio, né? A concessão para elas. E não é. Os Estados Unidos, ele fez um tal de visto para vítimas do tráfico humano. Aí a gente pensa, óbvio, lindo, maravilhoso, né? Vai permitir com que as pessoas tenham o green card. Pois é, meus caros e minhas caras. Só que para essas mulheres conseguirem, mulheres brasileiras, latino-americanas, conseguirem esse visto de traficadas, né, para permanência nos Estados Unidos, elas precisam colaborar com as investigações. Então, imagina a dor, sem apoio psicológico. Imagina a dor daquela mulher só permitir a permanência, só ter a permanência nos Estados Unidos se ela colaborar com o FBI efetivamente dentro dessa investigação. É, assim, uma atrocidade, violação de direitos humanos após violação de direitos humanos nos Estados Unidos. Quem trabalha com direitos humanos, desculpa, não tem como defender Estados Unidos, principalmente para nós que somos latino-americanos. Agora, sim, tá, já caminhando para o final da minha fala, eu vou destacar um pouquinho as políticas migratórias que a gente tem no Brasil. Rapidamente, tá? Pode passar, Caio, tá? A política migratória com especial ênfase aos afegãos, tá? Essa política migratória com especial ênfase aos afegãos, tá? Basicamente, a gente vai ter uma portaria justamente para concessão de visto temporário e autorização de residência, que é a portaria interministerial número 24 de 2021, tá? Então, entenda, nem todo afegão que chega aqui no Brasil, ele vai ter o refúgio. Para ele chegar aqui no Brasil, ele precisa desse visto humanitário. Chegando com esse visto humanitário, ele pode pedir o refúgio. Ainda que ele não seja concedido o refúgio, porque é um processo demorado, é um processo moroso, tá? Ele vai ter autorização de permanência. Então, ele vai estar ali no limbo. Eu costumo falar que ele está no limbo. Ele não é um estrangeiro, tá? Ele não tem, por assim dizer, essa característica de estrangeiro, mas ele não é refugiado ainda. Então, a gente garante, foi uma portaria interministerial, que eu não sei se vocês lembram, que foi muito criticada porque demorou para sair, tá? O Brasil demorou um pouco para sair com essa portaria interministerial, mas ela facilita o ingresso dos afegãos. Então, eu acho que tem muita confusão dentro dessa dinâmica, né? Porque muitas pessoas acham que a portaria vai conceder o refúgio. Não! A portaria vai garantir meios mais fáceis para a concessão do visto para o afegão chegar aqui no Brasil, tá? E dentro dessa perspectiva, ele vai ter prazo, né, geralmente de 90 dias, para requerer na Polícia Federal, que vai passar efetivamente para o CONARE, essa questão da concessão do refúgio, tá? Óbvio que na questão, né, efetivamente, dos afegãos, eu teria muito mais coisa para falar, tá? Eu fiz uma análise para a Cátedra Jean Monnet, né, em relação a quantos refugiados chegaram aqui no Brasil, né, efetivamente, garantir o Instituto do Refúgio, porque o refúgio é territorial, não pode pedir de fora, tem que pedir aqui, né, lá em 2021, tá?
Depois eu passo o artigo para o professor Clécio, porque eu não quero ocupar mais o tempo de vocês, já excedi até do que eu estou falando, né? Mas depois eu passo o artigo para o professor Clécio, né, desse levantamento de dados, para vocês verem como existe também um preconceito de origem aí, né? Principalmente porque a maioria dos afegãos que chegaram aqui não foi lhe concedido refúgio, né? Estamos esperando uma posição do CONARE, mas não tem o que fazer. Alguém me falou, né, assim, uma pessoa até que trabalha com migração, achando completo absurdo. Ah, pede mandado de segurança. Como que eu vou pedir mandado de segurança? Né? Qual que é o direito líquido e certo dessas pessoas? Não tem o que fazer. Né? Então, por isso que eu falo, talvez nós tenhamos que ter requisitos mais objetivos, principalmente para a concessão do visto, tá? É só para destacar, então, que a gente tem uma portaria para os afegãos, tá? Então, portaria interministerial 24 de 2021, para quem interessar depois dar uma olhadinha. Passemos para o próximo. Caio, por gentileza. Vamos lá. Migração haitiana no Brasil, tá? Hoje a gente tem efetivamente uma portaria que está em vigência, tá? Não é a primeira, mas é a portaria número 29 de 2021, de 2021, então portaria interministerial do Ministério da Justiça, tá? De Segurança Pública, número 29 de 2022, para quem interessar. Só que o Haiti, tá? Os haitianos, como eles vêm de catástrofe natural, eles não vão ter direito a refúgio no Brasil. Eles vão ter acolhida humanitária, tá? E visto humanitário. Refúgio eles não vão ter. Nunca, nunca, tá? Até que o Brasil mude de ideia, venha decolonizar juridicamente esse pensamento e venha instituir o refúgio aqui, porque ele não fica distrito aos termos da ONU, e instituir o refúgio ambiental. Mas haitiano não tem. Aí vocês podem se perguntar. Sempre vem essa pergunta. Mas, professor, eu conheço um haitiano que tem o refúgio. Sim. Você conhece um haitiano que tem o refúgio, que é de muito anterior, quando existia uma guerra civil no Haiti, lá na década de 90. Esse movimento que veio a partir de 2004, com o terremoto, 2005, né, enfim, que com o terremoto em Porto Príncipe, na capital do Haiti, não tem direito a refúgio, porque é calamidade natural. Catástrofe ambiental não dá direito a refúgio, tá? Só isso para vocês saberem, né? Eu quero destacar aqui a portaria. E podemos passar para o próximo. Juro que estou acabando, tá? Professor Carlos, eu falo muito mesmo. Próximo, os refugiados sírios no Brasil, né? Os refugiados sírios no Brasil, eles também têm uma portaria, tá? A portaria de 2019, então portaria interministerial número 9 de 2019, que também concede os procedimentos de visto temporário da respectiva autorização de residência. Sírio é muito discriminado, tá? Nas nossas repartições diplomáticas, infelizmente. Então, para garantir esse visto, você tem que, enfim, comprovar que você tem renda, comprovar que você tem um monte de coisa para você conseguir. Não são requisitos objetivos, são requisitos totalmente discricionários impostos pelas repartições consulares e embaixadas brasileiras. Fico muito triste em falar isso para vocês, tá? Porque na teoria é uma coisa, na prática a gente vê que são totalmente divergentes da teoria. Eu estou com um caso, tá? São 26 sírios no Irã. 26 sírios, desde janeiro, não conseguem entrevista, tá? Nem no consulado brasileiro em Teherã e muito menos na embaixada, né? Porque quando a gente não consegue no consulado, a gente vai para a embaixada. E a resposta que eles dão é que o Brasil está cheio de coisa para fazer lá e não tem tempo de entrevistar essas pessoas. 26 pessoas correndo risco de vida, porque são afegãos que saíram, são sírios que saíram da Síria por perseguição e hoje se encontram no Irã também sendo perseguidos. Enfim, né? Muitas mulheres. Então, é isso que tem para hoje, tá? Portaria interministerial número 9 de 2019. Queria falar para vocês, eles chegaram aqui, a gente tem que fazer políticas públicas, a gente tem até que fazer políticas públicas, mas eles não estão conseguindo chegar, né? Então, esse é um problema. E, por último, aí chegamos no finalmente, para não ficar mais de uma hora aqui falando, os ucranianos no Brasil, né? Os ucranianos no Brasil, aí a gente tem uma portaria, né, que autoriza a portaria número 28 de 2022, que autoriza a residência e a concessão de visto humanitário, muito mais facilitado, né? Porque, de fato, eles conseguem chegar aqui muito mais facilmente, porque, primeiro, né, a gente tem uma grande comunidade ucraniana, principalmente no Paraná. Curitiba é o lugar onde tem maior, efetivamente, uma comunidade de ucranianos. Então, esses familiares, eles chamam esses ucranianos que estão hoje nessa região de conflito, eles chamam via reunião familiar. Então, é facilitado. Então, não são os próprios ucranianos que fazem pedido de visto. São os familiares que pedem para eles irem para cá e o Brasil concede. Então, essa portaria interministerial, ela é boa, mas existe a possibilidade também da concessão da reunião familiar, que é um direito humano. Portaria interministerial número 28 de 2022.
Eu poderia falar muito mais aqui, né? Eu acho que eu teria mais uma carga aí para falar durante a noite inteira, mas dado o avançar da hora, né? E eu também quero escutar o professor Renato, né? Eu vou deixar aqui a palavra, então, com o professor Cléucio. Novamente, muito obrigada, professor Cléucio, pela oportunidade. Peço desculpas pelo tempo que eu utilizei, principalmente pela velocidade da minha fala. Espero que tenha sido útil, um pouquinho, ao menos. Claro que foi, Priscila. Muitíssimo obrigado, viu? Não tem do que se desculpar, você foi brilhante, fala rápido, fala muito, mas com muito conteúdo, que é o que importa, né? E com muita graça, muita simpatia. Meus parabéns. Obrigada. Adorei. E olha aí, aprendi bastante com a sua fala. Muitíssimo obrigado, viu, Priscila? E você fica à vontade. Eu que agradeço. Imagina, vou ficar um pouquinho aqui. Fique muito à vontade quando você precisar sair. Eu acho que o Renato compreenderá, né? A Priscila está em viagem, né, Priscila? Em Brasília. Já está em Brasília, pronto. Achei que você ainda estava lá em Curitiba. Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar agora com a palestra do professor Renato Zerbini. Eu vou ler aqui também o currículo breve do professor Zerbini. Só colocar aqui no ponto. Bom, professor Renato Zerbini Ribeiro Leão é doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais pela Universidade Autônoma de Madrid, é advogado internacionalista, professor titular do CEUB, membro do Conselho Diretor do Instituto Interamericano de Direitos Humanos de São José da Costa Rica, membro e presidente do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas entre 2010 e 2022, coordenador-geral do Comitê Nacional para Refugiados do Brasil, CONARE, entre 2009 e 2012, consultor jurídico para o Brasil do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, entre 99 e 2004, chefe do Programa para Povos Indígenas e Direitos Humanos do Instituto Interamericano de Direitos Humanos de São José da Costa Rica, entre 94 e 98. Esse é o brevíssimo currículo do professor Renato Zerbini, e eu, de pronto, passo a palavra para ouvi-lo. Professor Renato, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Muito obrigado, meu querido amigo, colega, professor Clécio Nunes. É um prazer estar aqui também com a professora Priscila Caneparo, para essa temática que me é muito cara. E fiquei feliz que a professora Acho que Priscila, dela, quando eles travou um citaram pouquinho, Renato. Travou um pouquinho, mas agora já estamos te ouvindo. Já? Fiquei feliz que a professora Priscila gostou da solução dada aos haitianos, né, quando aqui chegaram. Foi uma engenharia jurídica que formulei em conjunto com Paulo Sérgio de Almeida, naquele então presidente do CENIG, do Conselho Nacional de Imigração, justamente porque a lei brasileira de refúgio ela é fiel aos dois documentos das Nações Unidas, tanto a Convenção de 51 quanto o Protocolo de 67. Se nós observarmos lá nos incisos 1 e 2 do artigo 1º da lei, e a novidade é que no artigo 1º e 3º, ela traz que serão reconhecidos como refugiados aqui no Brasil todos aqueles solicitantes que venham de países que experimentam grave e generalizada violação de direitos humanos, que é um conceito que nasceu na África, em muitos dos países mencionados pela professora Priscila, que em 1980 Eu acho que está com problema de conexão, Renato, né? Boa. Ver se ele consegue entender aqui pelo WhatsApp. Vou aproveitar e pedir licença para fechar minha câmera, mas estou aqui, tá? Tá bem? Fica à vontade.
Vamos ver se ele recebe a mensagem. Acho que ele até saiu, né, Caio? Não está aqui. Professor, ele ainda está como convidado na lista dos participantes, que ele está listado como Prof. Renato. Mas eu acho que talvez seja o caso de sugerir... Opa! Talvez seja o caso de sugerir que ele... Agora ele voltou. Tá voltando. Saiu e voltou. Renato, caiu a conexão, meu amigo. Opa. Caiu a conexão e aí ficou uma imagem, né? sua congelada aqui na tela. Agora voltou. Mas falávamos acerca dos incisos do artigo 1º da Lei 9474 de 97, dizendo que o inciso 3º ele traz para a nossa legislação para do refugiado aqui no Brasil. E grave e generalizada violação de direitos humanos é um conceito que nasce para atestar que o Estado ele não tem a mínima condição de garantir a cidadania dos seus, por intermédio de nenhum dos poderes. É uma realidade que nasce à luz dos conflitos internos africanos da década de 70. Então, por exemplo, na questão dos haitianos, tão bem ilustrada pela professora Priscila, nenhum desses incisos eram aplicados, né? Ainda que à luz da vanguarda do direito internacional dos direitos humanos, hoje em dia, nós poderíamos considerar uma suposta violação ao meio ambiente, né? Provocada pelo Estado. Mas, no caso dos haitianos, ilustrando, eles vieram ao Brasil em consequência dos terremotos que devastaram o Haiti em janeiro de 2010. O interessante, Clécio, é que eles vieram com uma tentativa de ficar no Brasil. Então, qual foi o trajeto deles? Foi Haiti, Panamá, depois o norte da América do Sul, né, os países vizinhos, e cruzando a Amazônia, tentaram cruzar a Amazônia brasileira para chegar ao Suriname, porque na cabeça deles Suriname era a França, era a Europa. Vejam vocês. E aí, meu caro, coincidiu com aquela época das grandes obras, tanto para a Copa do Mundo quanto para as Olimpíadas. Então, eles iam encontrando os seus né? Iam por ali ficando. Foi daí que nasceu toda aquela engenharia jurídica, aproveitando que a gente está num ambiente aqui de acadêmico. Olha, nesse livro do Acnur, que está à disposição PDF, aí na web, vocês encontrarão a história oficial da passagem dos haitianos pelo Brasil. E também... Renato, desculpa, me manda pelo WhatsApp que eu depois passo no grupo, se você puder. Mando sim. Obrigado. Mando para você sim. Porque aí nesse livro também estará essa instituição, esse conceito que eu gostaria de compartilhar com esse dileto grupo de agora, porque é a chave do êxito da acolhida, não só dos solicitantes de refúgio e refugiados por nós aqui no Brasil, como também dos imigrantes que aqui vêm, que é a expressão, meu caro Clécio, do tripartitismo. O que é isso, tripartitismo? Tripartitismo é o trabalho conjunto feito pelo Estado brasileiro, através do CONARE e de todos os agentes públicos que trabalham para a acolhida desses estrangeiros, quanto pela sociedade civil organizada, e aí, oficialmente, no CONARE tem assento as Cáritas arquidiocesanas, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, que são as primeiras instituições a receber os refugiados aqui no
também tem sua sede em Brasília, no Varjão. Não sei se vocês conhecem o Instituto de Migrações e Direitos Humanos, que é dirigido pela irmã Rosita Milesi. Fica no Varjão. É bastante interessante a todos aqueles pesquisadores interessados por essa temática conhecerem essa realidade. Sobretudo nesse debate tão interessante, em consequência desse grupo de pesquisa IDDT, a questão tributária cada vez mais vem sendo crucial para a gente entender não só a realidade dos diferentes aspectos dos direitos humanos, como também postos a dedicação orçamentária dos estados para fazer frente através de políticas públicas, né? Essas questões. Então, o Brasil, ele de fato, ele vem tendo uma engenharia bastante interessante na questão do desenvolvimento de políticas públicas para refugiados. No início da nossa legislação, Clécio, no início de funcionamento do CONARE, que de fato aconteceu a finais já desse século, 1998, nos primeiros 10 anos, grande estratégia da sociedade civil era, mediante ações de políticas públicas, tentar afirmar os direitos humanos dos refugiados, sobretudo os direitos da esfera econômica, social, moradia, educação, idiomas, trabalho, né? E também uma questão de seguridade social, que é um dos primeiros exemplos nessa seara, que era o benefício de prestação continuada, que, no caso brasileiro, existe, e intentou-se estender esse benefício aos refugiados também reconhecidos, né? Então, foi via pressão da sociedade civil organizada no Congresso, na Câmara Legislativa, com a questão, o apoio dos atores do CONARE. E o terceiro tripé do tripartitismo é justamente a comunidade internacional através do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né? E isso é muito importante. Hoje em dia, nós poderíamos até agregar nesse tripé, nessa terceira pata da comunidade internacional, ademais do Acnur, a OIM, a Organização Internacional das Migrações, porque, desde a perspectiva mais ampla de estrangeiros, ela também tem sido muito incidente, sobretudo agora na questão da recepção dos venezuelanos no norte do país, na chamada Operação Acolhida, onde isso se acentua de maneira, inclusive, mais contundente, né? Todos esses atores trabalhando diuturnamente para acolher aquelas milhões de pessoas que chegavam ali na Amazônia brasileira, no Acre, especialmente, e a maioria não sendo, no primeiro momento, reconhecida como refugiados, né? No primeiro momento eram tidas como imigrantes, né? Mas que nem por isso deixavam de ter os seus direitos humanos. E isso é muito interessante, porque sobre os direitos humanos sobre os imigrantes sociais e econômicos incidem os direitos humanos. Todo mundo tem o direito a migrar, que é diferente das obrigações contraídas em virtude da celebração da Convenção de 51 das Nações Unidas e do Protocolo de 67 sobre o Instituto de Refugiado. Então, num primeiro momento, os venezuelanos eles foram tidos como imigrantes. Com a mudança de governo no Brasil, já sob o governo Bolsonaro, o Brasil reconhece a esses venezuelanos como refugiados, né? Porque eram aqueles que estavam tentando sair de um regime. E é interessante para a gente ver algo que a professora Priscila destacava,
como que o refúgio é faculdade discricionária absoluta do Estado, né? Então, a partir do momento que o Estado ele reconhece a condição do refugiado por conta de uma diferença de opinião política, esse cidadão passa a ser reconhecido como refugiado. E isso aconteceu no Brasil em escala vertiginosa e veloz com a questão dos venezuelanos. A primeira mobilidade humana, a primeira movimentação transfronteiriça eram cidadãos venezuelanos que estão nas suas vidas. Foram colhidos Travou de novo, né? Conexão. Renato, sua conexão tá travando aqui com frequência. Agora a gente não está te ouvindo. Travou de novo. Voltou? Voltou, Renato. A sua conexão está fraca, então trabalha com frequência. Aqui o Caio está sugerindo, se você fechar a câmera, talvez infelizmente a gente não vai te ver, mas talvez flua melhor. Ah, tá. Vamos ver aqui. A gente vai só te ouvir. Então, e aí com a mudança de governo, no caso dos venezuelanos, eles passam a ser reconhecidos como refugiados pelo Estado brasileiro. E aí, as políticas públicas incidentes sobre refugiados já implementadas no Brasil passam a valer para os venezuelanos também. Estarei com um outro público também destacado pela professora Priscila, que são os afegãos. No início, caro professor Clécio, os afegãos chegaram ao Brasil. Não sei se você já sabe o porquê que os afegãos vieram ao Brasil. Coincidiu também ali a final da primeira professor Clécio. Ele se transforma no primeiro exportador de carne para o mundo islâmico. E a carne para segundo Lau. Então, Renato, está travando muito a sua conexão. A gente não está conseguindo ouvir. Então, Caiu, deixa eu ver. Se abro aqui. Professor Renato, talvez seja o caso de o senhor sair do chat e voltar. Vou fazer isso. Às vezes ele rotear pelo celular, né? Às vezes o celular está melhor, né, do que a conexão que ele deve estar usando. Então, pessoal, assim que ele terminar a fala dele, a gente vai abrir rapidinho para perguntas, tá? Então, quem tiver pergunta, já se inscreve aí. Para os dois, né? Tanto para a Priscila, se ainda estiver na sala, e para o Renato. Renato, será que voltou. melhorou agora? Vamos lá. Vamos ver se agora... Está aparecendo Estou com fé de que vai melhorar. Vamos ver. Então, os afegãos que aqui chegavam, eles vinham
com o intuito de conseguir trabalho nos matadouros brasileiros, com essa especificidade do abate halal, que, em teoria, o sacrifício dos animais se dá sem sofrimento, né, sem muito sofrimento para eles. E assim foi que eles começaram a vir para o Brasil. E, de repente, foram... o movimento foi crescendo, crescendo, até chegar à realidade atual. E, nisso, a sociedade civil organizada realizou um intenso trabalho de acolhida desses diferentes solicitantes de refúgio, refugiados, inclusive imigrantes econômicos e sociais. Essa rede de acolhida, meu caro professor Clécio, ela abrange desde o ensino de idiomas, do ensino de ofícios, né? Porque muitas vezes são pessoas que têm uma habilidade que não conseguem se inserir no mercado brasileiro a fim de que possam caminhar por suas próprias pernas, né? Então, a sociedade civil organizada, isso em São Paulo, Rio de Janeiro, no caso dos muçulmanos, inclusive no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, porque o Brasil também teve uma primeira experiência de reassentamento, professor Clécio. Reassentamento é quando refugiados reconhecidos como tal, ainda naqueles países que os acolheram como refugiados, eles continuam experimentando as situações que o fizeram refugiados, né? A perseguição política, a perseguição por orientação sexual, a perseguição por nacionalidade e por pertencer a algum grupo social específico. E aí o Brasil ele vai se tornar um dos primeiros países não considerados do mundo desenvolvido a ter um programa de reassentamento. E esses refugiados começaram a chegar no Brasil por aí de 2008 também. Isso fez com que a sociedade civil tivesse que estar cada vez mais capacitada para receber esse público, sobretudo vindo do Oriente Médio, onde o idioma é muito diferente, as opções de inserção no mundo do trabalho também, e até mesmo a atenção à saúde, né? Em consequência da questão de gênero, lá e aqui. E o Brasil foi aprendendo sobre a marcha. Aí é uma outra coisa interessante, desde a perspectiva da diversidade, da democracia, da igualdade, é a questão do impacto cultural nessas mudanças, né? Porque o refugiado, em realidade, ele não quer sair do seu país. E aí, de um momento para outro, ele se vê obrigado, que faz com que essa dimensão cultural seja ainda mais acelerada. Em consequência, políticas públicas específicas para a integração cultural, elas são essenciais, né? E uma dimensão que nós utilizamos muito desde a perspectiva institucional das Nações Unidas é que as políticas públicas elas podem ser de qualquer tipo, não somente legislativas, mas também administrativas, normativas e no âmbito dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Então, para efeitos de pesquisa, essa questão do desenvolvimento de políticas públicas para acolhimento dos refugiados também é um manancial interessantíssimo, desde da dimensão desse tripartitismo, viu, meu caro Clécio? Se houver alunos interessados, isso seria bastante interessante, que depois, para efeitos também da tributação, vai poder fazer um cruzamento de dados para ver se essas políticas conseguiram ilustrar não só uma arrecadação de tributos, como também uma destinação orçamentária por parte do Estado
ao público interessado, né? Porque nós notamos que o sistema S, SESC, SENAC, é essencial em alguns momentos da aplicação dessas políticas públicas, como pode ser o ensino de ofícios, né? Então, o Brasil ele se caracteriza por reconhecer refugiados e acolher refugiados, não tanto pelo número absoluto de refugiados, né? Mas pela diversidade de nacionalidades. Aqui no Brasil convivem refugiados de quase 100 distintas nacionalidades, que é um número impressionante, né? E aí que essas políticas públicas elas têm que fazer frente a essas realidades, incidindo, inclusive, na questão cultural. Desde a perspectiva ampla e de motivação acadêmica, uma outra questão que é importante destacarmos aqui é que a nossa lei, a Lei 9474 de 97, a lei brasileira, e também esse tripartitismo, serviram de modelo para uma harmonização regional aqui, no mínimo, no Mercosul, mas em toda a América do Sul também, meu caro professor Clécio. Por quê? Porque com fulcro na lei brasileira de 97, até 2010, todos os países do Mercosul já dispunham de uma lei ou de um decreto-lei que tratava a questão dos refugiados, tomando como modelo a lei brasileira. Então, a lei brasileira ela serve de inspiração para aquilo que nós chamamos de harmonização legislativa do Mercosul. Né? E uma outra questão interessante, que seria até uma política pública acadêmica, que depois vai se materializar em distintas dimensões dos três poderes, o desenvolvimento da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. A partir de 2010, várias universidades do país, vários centros universitários, faculdades, celebram acordos com o Alto Comissionário das Nações Unidas para Refugiados para ter uma cátedra específica sobre refugiados no Brasil, né? Conhecendo não só a base normativa do reconhecimento da condição de refugiados, como também todas essas necessidades, né? E isso é fundamental para qualificar a acolhida. O Brasil ele é reconhecido como um país institucionalmente, desde a perspectiva do refúgio, muito humanitário. E isso é aquilo que nós chamamos, na teoria das relações internacionais, na teoria da ciência política, de um soft power muito importante, né? Então, é um outro elemento que nós temos de levar em consideração a hora de analisar de maneira mais ampla a influência da questão do refúgio, não só na acolhida humanitária do Brasil, como também do Brasil para a América Latina. Porque a realidade é que, desde essa lei brasileira, institucionalmente, a legislação foi concretada na América do Sul, com base na nossa, e também os países da América Central tiveram esse impacto, inclusive o México, né? A questão da tentativa de se chegar nos Estados Unidos, à luz daquilo que a gente chama fluxos migratórios mistos, né? Esse movimento que nós vemos de pessoas que querem melhorar suas vidas, indo para os Estados Unidos, ali certamente estarão não só os imigrantes dos diversos países das Américas, e o Brasil aumenta seu número no contingente dessas pessoas nessa década, né? O Brasil nunca tinha uma representação significativa nessa massa humana que se dirigia aos Estados Unidos. Mas, ademais dos imigrantes, também os potenciais refugiados estão nesse contingente. E isso pôde-se observar no âmbito desses fluxos migratórios mistos, uma pressão acentuada dos países da América Latina para que
os Estados Unidos, em maior ou menor medida, começasse a se inserir no regime de proteção aos refugiados, né? Uma crítica que a professora Priscila colocou em sua fala. Tem a ver justamente com essa dimensão. Uma característica importante nesse debate acerca dos refugiados na América Latina, especialmente no Brasil, com relação às políticas públicas, então, meu caro professor Clécio, eu estou seguro que passa pela chave do tripartitismo, esse modelo brasileiro de trabalho conjunto entre o Estado, entre a sociedade civil organizada e a comunidade internacional através do Acnur, na acolhida desses refugiados que depois os países, no primeiro momento, vizinhos aqui do Brasil, no âmbito do Mercosul, começam a incorporar em suas legislações e depois vai se estendendo, né? E, para finalizar, somente deixar muito claro que o refugiado é todo aquele que é reconhecido em consequência de um fundado temor de perseguição, e essa é a chave, meu caro Clécio, fundado temor de perseguição por parte do seu país de origem, do seu país de nacionalidade, por uma questão de religião, opinião política, nacionalidade, grupo social ou raça. São esses 5 fatores de inclusão que são considerados como clássicos, em consequência da Convenção de 51, né, e do Protocolo de 67 das Nações Unidas. São 2 os documentos, também explicando aí para os nossos estimados mestrandos, porque a Convenção de 51, olha só que interessante, ela nasceu para proteger somente aos europeus, veja só, que ao final da Segunda Guerra Mundial se encontravam fora de seus países de origem e sofriam esse fundado temor de perseguição. O Protocolo de 67 das Nações Unidas vem romper essa barreira geográfica da Europa, vai dizer, passam a ser reconhecidos como refugiados cidadãos de outras nacionalidades que não os europeus, e também para romper a barreira temporal de 51, da Convenção de 51. Então, um país como o Brasil, América Latina, América do Sul, ele tem que ser parte dos dois tratados, né? A Convenção de 51 das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados e de seu Protocolo de 67, que rompe as barreiras geográfica e temporal em consequência dessas situações que eu diria a vocês. E o Brasil, especificamente, em 97, ele promulga, então, a Lei 9474 de 97, que cria o CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, e lá está consagrado esse tripartitismo. O CONARE é um órgão tripartite, é um órgão de elegibilidade que reconhece a condição de refugiado daqueles solicitantes de refúgio que aqui estão, e a composição do CONARE, Ministério da Justiça, que tem a sua presidência, Ministério das Relações Exteriores, que tem a vice-presidência, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Polícia Federal. Todos esses com voz e voto. Sociedade civil organizada, que tradicionalmente é representada pelas Cáritas Arquidiocesanas do Rio de Janeiro e São Paulo, porque são as primeiras instituições a acolher esses refugiados no Brasil, historicamente, também com voz e voto, e a comunidade internacional, através do Acnur, que tem voz, mas não tem voto, a pedido dele mesmo. O Acnur pediu para que não tivesse voto em consequência de um princípio de neutralidade ante o Estado, mas o Estado sempre trata de escutar a perícia do Acnur nos casos em questão. De modo que, meu caro professor Clécio, esses eram os apanhados amplos, gerais, que gostaria de compartilhar aqui com esse dileto grupo, e tenho ainda o tempo aí para uma tertúlia, alguma coisa que os colegas quiserem entravar.
Muito bom, agradeço também ao professor Renato, brilhante igualmente, como a professora Priscila, com muito conteúdo, muita informação. No comecinho nós fomos um pouco prejudicados com a conexão, mas depois se acertou e aí deu para compreender perfeitamente tudo que o professor Renato trouxe. Muito obrigado, Renato, pela palestra, pelos ensinamentos, pela aula, né, que foi dada aqui. Muito bom mesmo. Muito obrigado, agradeço aos dois. Bom, então, dando continuidade, eu sei que os dois estão com o tempo bastante apertado, mas talvez dê um tempinho para a gente fazer algum pequeno debate. Então, eu quero abrir a palavra para os nossos membros do grupo de pesquisa, para os convidados externos também, que quiserem dirigir alguma pergunta para ambos os nossos conferencistas, a palavra está aberta. Quem tem aí? Caio, começando pelo Caio. Eu tenho uma pergunta. A fala da professora Priscila a respeito da situação específica da Alemanha me lembrou um filme que eu assisti recentemente chamado As Nadadoras, que é sobre a história da Yusra Mardini, uma imigrante que ficou bem famosa porque participou das Olimpíadas de natação pelo time dos refugiados, né? Uma história bastante fascinante. E conta-se nesse filme, a gente pode ver justamente aquilo que a professora Priscila falou, de que as situações, o local onde ficam, né, os refugiados, são locais similares a campos de concentração. Claro que, sim, não com a violência dos campos de concentração do passado, né, mas também com todo um grau de isolamento, eles não podem sair de lá sob nenhuma hipótese. E aí se vê justamente o tratamento diferenciado que se dá para a Yusra e a irmã dela, né, que são nadadoras e têm uma habilidade que é desejada pelo país que as recebe, em contraste com os amigos delas, né, o primo delas, que não tem essas habilidades desejadas e passa anos e anos lá nessa situação de isolamento, sem conseguir tocar a própria vida, né? Então, tratado como um cidadão de segunda classe, tal qual a professora Priscila e o professor Renato colocaram, que é frequente na situação dos refugiados. Então, talvez aí na verdade é mais uma fala que corrobora, né, o que os professores colocaram, né? Mas indico aí para todos esse filme que é maravilhoso, super emocionante, As Nadadoras. Muito bom. Obrigado, Caio, pela intervenção. Vou fazer aqui uma pergunta. A pergunta acho que vale para os dois, tá? Tanto a professora Priscila quanto o Renato, quem quiser comentar. E também, se quiserem comentar o comentário do Caio a respeito do filme. A Ana Clara Souza Pedrosa dirige aqui uma pergunta. Boa noite. Minha pergunta é como podemos garantir o refúgio para os imigrantes de forma que eles tenham acesso aos direitos fundamentais no Brasil. Então, começando pela professora Priscila, depois o professor Renato, quiserem responder, por gentileza. Eu vou comentar apenas a fala do Caio, eu tinha esquecido, Caio, essa história é real, tá? Eu acho super importante destacar, né? O filme ganhou diversos prêmios, é um filme muito bem retratado, de fato, né? E agora tem um seriado no Netflix, que até eu esqueci o nome, tá? Mas é um seriado recente que até vai fazer toda essa compilação, não da questão das nadadoras, mas como é que se deu o Instituto do Refúgio no começo, efetivamente, da finalização da Segunda Guerra. Eu vou lembrar o nome, daí eu falo para vocês, no começo da Segunda Guerra, né? Então, é bem interessante ver como há um tratamento diferenciado a depender da origem desse refugiado. Aí, falando um pouquinho sobre a pergunta da Ana Clara, em termos retóricos, já existe nessa consolidação, quando a Lei 13.445 vem ampliar os direitos fundamentais também para os refugiados, né? E para os migrantes, né? Para qualquer, como o professor Renato muito bem destacou, para qualquer pessoa que se encontre em solos nacionais. Inclusive, né, acho super importante destacar a questão da saúde e também o acesso à educação. O problema que eu vislumbro é fazer uma proteção efetiva, diferenciada em relação ao refugiado, né? Principalmente debatendo esse preconceito de origem. Como é que a gente vai trabalhar? Né? E aí eu compactuo também da fala do professor Renato, que a gente precisa ter uma ação tripartite a partir dos governos, né? E aí eu falo também governo federal, estadual e municipal,
também uma questão tripartite em termos de divisão do poder do Estado, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, principalmente executivo, e aí a gente precisa, inegavelmente, ter o aporte da sociedade civil, né? Eu até não falei, e nem vou falar muito aqui a fundo, porque eu sei que o professor Renato já destacou, o papel das organizações internacionais da Supra, né? Principalmente para direcionar, via relatórios, como é que se dão as boas práticas em relação aos refugiados. Então, na teoria, Ana Clara, a gente já tem, o que falta é efetivar. Passar a palavra para o professor Renato. Obrigado. Acho que o Caio foi meu aluno, não foi, Caio, em algum lado? Fui sim, professor. Fui Você sim. foi meu aluno, estou lembrando da sua cara. Caramba, impressionante, faz muitos anos. Já são 30 anos. Impressionando, Não A sei se o gente senhor não esquece dos vai se bons lembrar, alunos, né, Renato? A gente não esquece dos bons eu lembro do alunos. Caio. Né? O Caio acho que foi meu aluno. não sei se Direito eu vai lembrar, porque eu botei internacional, minhas assim, anotações de aula que ao bom. final. Mas na esteira do que disse a professora Priscila, né? Os direitos fundamentais estão garantidos, sobretudo na questão migratória mais ampla, em consequência da nova lei, que a professora Priscila também destacou, a nova lei de 2017, e na questão do refúgio, na esteira da prática desses últimos anos, ou da prática do CONARE. O CONARE é uma instituição nova, né? Tem contribuído para que as cortes, sobretudo as cortes superiores no Brasil, venham chancelando vários desses direitos, né? E o segredo continua sendo, desde a perspectiva da afirmação de políticas públicas, esse trabalho tripartite, porque aí há um gargalo importante. O Brasil ele é humanitariamente muito generoso no reconhecimento e na acolhida. Agora, quando da afirmação dos direitos, sobretudo sociais, da integração, ele padece das mesmas questões que incidem no país como um todo. Então, esse trabalho com a sociedade civil é importante não só para consagrar via legislativo, via judiciário, mas também para afirmar direitos. Né? Certo, obrigado, Priscila e Renato. Tem uma outra questão aqui, formulada pela Isabela Fontenelle Garcia. Diz aqui: boa noite, minha pergunta é: um programa de inserção cultural e profissional de refugiados no Brasil seria a solução? Um lugar onde pudessem aprender sobre a cultura brasileira e, para aquele que não tem um ofício, aprender um? Ou já existe? Questiona aqui a Isabela. Quem pode responder? Olha, eu vou começar falando aquilo que a gente observa, tá? A gente tem muito programa da sociedade civil, e principalmente sociedade civil nessa perspectiva tripartite, que são as cátedras, né? Então, a gente tem a cátedra, por exemplo, Sérgio de Mello, que vai fazer um trabalho não de acolhida desse refugiado em termos de cultura brasileira, tá? Eu acho que o primeiro ponto importante destacar que é para justamente o migrante, né? O refugiado, o migrante, saber a língua portuguesa, né? O trabalho de acolhimento, efetivamente, é trabalho, eu acredito que tenha, né? Eu vou deixar essa parte da pergunta para o professor Renato e vou meter a questão do aculturamento, tá? A gente não quer o aculturamento do estrangeiro, do refugiado, do migrante. A gente quer que ele tenha uma autodeterminação em relação à cultura, tá? Então, dentro dessa perspectiva, não tem porquê. Tem como ele conhecer a cultura, mas não tem porquê ele ser aculturado. Isso é imposição cultural. E a gente preza, dentro dos direitos humanos, pelo relativismo cultural, né? Então, acho que é importante, efetivamente, destacar essa questão. Passar a palavra para o professor Renato. Essa é uma questão fundamental, e eu vou compartilhar aqui com vocês algo que aconteceu de fato, até mesmo porque eu já falei em outros eventos públicos. A nossa primeira experiência de acolhida de refugiados reassentados. O Brasil, conforme eu disse antes, ele contribuiu com a comunidade internacional para acolher alguns refugiados
na qualidade de reassentados. Eram refugiados que se encontravam num campo na fronteira com o Iraque. Eram os últimos. O Brasil nem fez a seleção. Então, acolheu esses 170 e poucos. Isso foi a finais do século passado. E olha a dimensão cultural incidindo. A maioria desses refugiados muçulmanos vieram com muitas das mulheres com as burcas, etc. e tal. Eles chegaram aqui no Brasil, em Porto Alegre, no aeroporto, em um domingo de carnaval. E aí houve um choque cultural muito grande, porque eles pensavam que estavam chegando num lugar muito exótico, para onde é que tinham trazido, porque saindo à rua viam todo mundo fantasiado, e os brasileiros pensando que eles fossem um bloco de carnaval. Isso aconteceu, e com isso nós, os brasileiros, né, os agentes públicos brasileiros, aprenderam também a importância da dimensão cultural. Isso foi importantíssimo, uma lição que se tirou para reassentamento, para a recepção de grupos futuros. Isso foi fundamental, né, trabalhar a cultura. Outra questão da dimensão cultural teve a ver com o atendimento à saúde, especificamente das mulheres. O Brasil fez uma acolhida sensacional, tinham médicos já no aeroporto, as vacinas, depois o atendimento à saúde, ginecologistas. Agora, a mulher muçulmana não se receita com homem médico, e sim com a mulher médica. Outra aprendizagem sobre a prática. Então, o Brasil foi aprendendo sobre a marcha, foi tirando lições e, dali, começando a aplicar. Agora, nós já estamos em um momento onde muitas lições foram aprendidas. Agora é questão de querer levá-las adiante, implementar nos nossos programas de acolhida. Já há uma rede importante de acolhida à sociedade civil, com apoio da comunidade internacional. O Estado brasileiro estava caminhando de maneira ascendente. Houve como vamos dizer, um freio de arrumação nos últimos anos, e agora é recuperar esse caminho que vinha em ascendência, né? Obrigado. Agora tem uma outra questão aqui da Érica. A Érica é nossa mestranda do programa e também é membro do nosso grupo de pesquisa, dirigida à professora Priscila. Diz aqui a Érica: professora Priscila, como pôr em prática medidas de compliance para possibilitar que se afaste o discricionarismo e se adotem práticas uniformes em defesa dos direitos humanos dos refugiados ou de imigrantes forçados? Não faz, né, Érica? Basicamente, a gente tem aquela questão da soberania do Estado. Né? Eu detesto soberania do Estado. Uma soberania lá de Abodã, eu acho que é um atraso de vida, tá? Eu sou muito mais uma soberania humanizada, de Antônio Augusto Cansado Trindade, Luigi Ferrajoli, né? Mas eu acho que o mais importante destacar aqui, estou brincando que não faz, porque tem meio sim, né? Qual que seria o meio? Fazer uma estruturação jurídica de práticas a partir de uma premissa de condenações do Estado, né? Primeiro, condenações no campo da Corte Interamericana e também o método de diálogo entre cortes, né? Principalmente com a Corte Europeia. Mas a gente sabe que a Corte Europeia tem muitos problemas em relação a essa questão dos refugiados também, problemas que ela muitas vezes é omissa, né? Então a gente fica na pendência de uma construção de condenação internacional, tá? Eu também estou esperando sentada essa condenação internacional, porque ela não veio até agora para delimitar. E a gente tem, tá? Em relação ao princípio do non-refoulement, mas a partir do momento que o Instituto já está consagrado, né? Mas a partir dessa questão anterior, a gente já tem o ulterior, anterior não. Como garantir essa compliance que o Estado vai garantir, né? Vai conceder o Instituto do Refúgio? Não tem, tá? É o meu sonho que essa soberania do Estado de fato seja flexibilizada em prol dos direitos humanos. Mas a gente ainda não alcançou, porque a gente tem toda aquela ideia bodiana, né, de Jean Baudin, que a soberania do Estado vale mais que tudo, soberania interna, né?
odeia soberania, né? Eu acho que ela é um atraso para essas questões de direitos humanos. Tá certo, muito obrigado. Então, bem, eu acho que, pelo adiantado da hora, os dois palestrantes têm compromissos, não é? Eu acho que está de bom tamanho. Quero agradecer imensamente a participação dos dois, professora Priscila, pela brilhante exposição, com muita simpatia, com muito conteúdo. Parabéns. Parabenizar também o professor Renato, que com muita precisão tocou nos pontos mais importantes dessa questão de refugiados aqui na América do Sul, especialmente com relação ao Brasil, os documentos internacionais, brilhante também, meus parabéns. Todos que fizeram perguntas aqui estão agradecendo as respostas, tá certo? Não sei se vocês estão acompanhando aí no chat. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, membros do grupo de pesquisa, os convidados também que apareceram, tenho certeza que vieram, e dizer que foi uma noite bastante agradável e de muito aprendizado, como sempre são, né? As noites do nosso grupo de pesquisa do IDDT. Lembrando que as nossas reuniões acontecem sempre na última segunda-feira de cada mês, então temos encontro em maio, vamos definir quem será o palestrante, qual vai ser o tema, e todos já estão de antemão convidados. Meus amigos, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Professora Priscila, professor Renato, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Foi um prazer, viu? Prazer enorme. Obrigada, professor Clécio. Obrigada, professor Renato. Aprendi muito, né? Pelos Obrigado a ensinamentos. vocês. Obrigada a todos. Tchau, Obrigado. gente. Tchau. Obrigado, Caio, por tudo aí, hein? Obrigado. Valeu. Abraço. Tchau. Boa noite a todos. Obrigado, professores. Tchau. Tchau. Boa noite.